Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A santificação é dividida em três partes para nós teólogos. A primeira parte é a santificação definitiva ou posicional. A segunda parte é a santificação progressiva. E a terceira parte é a santificação final ou futura. Vamos lá? Eu sei que existem algumas divergências com respeito a isso, mas eu quero pedir a vocês, não entrem nessa contenda. Não fiquem estudando a Bíblia para fazer especulações ou para debater com outras pessoas. A Bíblia é um alimento, é para crescimento espiritual, é para tornar-nos pessoas melhores. Isso é santificação progressiva. Eu vou falar aqui da primeira santificação, da terceira santificação e finalizar na segunda, porque a segunda é a mais importante para nós nos dias de hoje. Porque a primeira não depende de nós e nem a última. A segunda é o que nós somos responsáveis, direta ou indiretamente, por ela. Antes, eu quero deixar bem claro para vocês, é um devocional, estudo da palavra de Deus, oração no finalzinho, então encerra-se com a oração todos os dias, leitura, explicação e oração. Não esqueça de deixar o seu joinha, aqui é como se fosse um culto, então deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém, para eu saber que essa palavra, o evangelho, está chegando até você e você está acompanhando comigo, tá? Não justifica ter muitas pessoas assistindo se não estiver fazendo diferença. Mesmo que seja poucas pessoas, mas que estiverem aí deixando a paz do Senhor, um amém, eu sei que está alcançando você. A primeira santificação que eu quero falar para vocês aqui é a santificação definitiva. Alguns a chamam de posicional. Você pode ler, quem estiver anotando aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Colossenses capítulo 2, versículo 10 também, e eu vou ler para vocês aqui Hebreus capítulo 10 e versículo 10. Diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma única vez. Então essa aqui é definitiva. Jesus Cristo morreu para tornar-nos santos uma única vez. Então todo cristão tem essa santificação definitiva, posicional. É pelo sangue de Jesus Cristo, é pela morte de Jesus Cristo, aqui pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Cristo vive em nós. Cristo é santo e somos o corpo dele. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem nos justifica. Então, não deixe que as pessoas queiram dizer que você é santo ou não é santo, que você é pecador, que você não é cristão, que para elas você não é crente, esse tipo de coisa. Foi Jesus Cristo que morreu por você, morreu uma única vez e a partir de então somos diferentes, somos santificados pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando o Espírito Santo nos regenera, então somos santificados. Essa santificação aqui é a principal, é a definitiva. Vamos falar então da final ou futura, para finalizarmos, para fecharmos, concluirmos na progressiva. 1 João capítulo 3 e versículo 2. 1 João são cartas universais, tá? Só para entender aqui. Então, quando Paulo escreve aos romanos, é uma carta para Roma, para romanos. Quando Paulo escreve para os tessalonicenses, é para os cristãos dessa cidade. Quando escreve para os coríntios, é para os moradores de Corinto. Mas quando aqui as últimas cartas aqui, João, Pedro, Judas, essas cartas são cartas universais. Elas servem para toda a igreja, todo o corpo de Cristo.
João capítulo 3, versículo 2. Olha que lindo. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, filho de Deus é como se fosse a santificação definitiva. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Opa, somos filhos de Deus, mas ainda tem algo para sermos. Olha que lindo. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então aqui seremos o quê? Perfeitos. Isso aqui é a santificação futura, é a santificação final. Então, somos filhos de Deus? Amém. Já somos, e Deus é santo. Filho de santo, automaticamente é santo, no sentido de todo cristão que aceitou a Jesus Cristo pela oblação do corpo de Jesus Cristo se torna santo. Mas aí o apóstolo João vai dizer, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, tem um processo que vamos chegar a ele. E ele fala que seremos semelhante a Jesus Cristo, porque assim como ele é, o veremos. Então, isso aqui é quando o nosso corpo for glorificado, que é um dos estágios da salvação que poderei falar em uma outra oportunidade para vocês. Quando entrarmos à presença de Cristo, todo crente será glorificado. Deixa eu só ler um Romanos 8 Romanos 8 e 28 aqui, 8 e 30, só para a gente ver, conferir mais aqui a palavra de Deus. Romanos 8 e 30. Ao que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Um corpo glorificado é um corpo que nós teremos quando estivermos no céu, quando estivermos com Jesus Cristo. E vamos partir agora para a parte mais importante, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é o que depende. Se você vive hoje uma vida não muito ligada para as coisas espirituais, você não chegará na santificação futura que eu terminei de falar. Santificação progressiva é a medida que o crente vai crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas são essas? A promessa Então você volta no versículo anterior para saber o que o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios. E lá estava dizendo assim, e eu serei para eles, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, ora, amados, temos tais promessas. Que promessa que é? Deus, o nosso Pai. Aí ele vai dizer, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purifiquemos. Temos a promessa de um corpo glorificado, de sermos semelhante a Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, purifiquemos de toda a imundícia. Aí ele disse da carne e do espírito. Isso é interessante. Aperfeiçoando a santificação que temos de Deus. Olha só que interessante. Aperfeiçoando a santificação. Como é que eu aperfeiçoo a santificação? É santificação progressiva. Você vai crescendo, aproximando mais de Deus, tendo uma intimidade melhor com Deus. Porque alguém pode dizer assim, porque isso aí é entendimento de homem. Não, aqui é Bíblia. O apóstolo Paulo mandou aperfeiçoar a santificação. E como que aperfeiçoa? Progressivamente. Aperfeiçoar é algo que você vai consertando, vai ajustando, entendeu?
vai lapidando. Você deixa de ser menino da fé e passa a ser mestres. É isso que a Bíblia ensina. E então essa é a principal, é a fundamental para os nossos dias. Jesus Cristo já morreu por nós, isso já aconteceu uma única vez. No futuro seremos semelhantes a Cristo na manifestação dele, mas hoje o que depende de nós é a santificação progressiva, é tornarmos santo todos os dias, é todo dia mais. Lembra de quando Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos? E o discípulo Pedro falou para Jesus: olha, o senhor não vai me lavar. E Jesus disse para Pedro: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro disse para Jesus: então lava o corpo todo, a cabeça, lava tudo. E Jesus falou para Pedro assim: quem está limpo não precisa de lavar senão os pés. Olha que lindo. Quem está limpo, ou seja, quem já é santificado, não precisa de santificar de novo. Jesus Cristo não precisa de morrer de novo. Mas é preciso de lavar só os pés. Tirar a poeirinha do dia a dia, um palavrão aqui, uma raiva ali, uma palavra mal falada lá, e vamos consertando a nossa vida e caminhando juntamente para Deus. E é isso que o devocional tende a nos ajudar, é lapidar a nossa vida, nos preparar para encontrar com Cristo. Santificação definitiva já aconteceu. Santificação progressiva, estamos vivendo nela e fazendo o devocional é uma das partes, juntamente com jejum, com oração, para nos tornarmos aperfeiçoados santificamente, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E a santificação futura é na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, seremos glorificados, seremos perfeitos, assim como Ele é. Não esqueça, vamos orar agora, mais curta, compartilha, mande essa mensagem para os seus grupos, para os seus contatos, ajude a evangelizar as pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela santificação definitiva que já aconteceu. Obrigado por ter morrido na cruz por nós. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos dar força para santificarmos a cada dia diante do Senhor, para aperfeiçoarmos a santificação que o Senhor já nos deu. Deus, nós esperamos, Pai, ansiosamente a santificação futura, a santificação final, quando seremos semelhante ao Senhor com o corpo glorificado, quando o Senhor manifestar nas nuvens dos céus. Se estivermos vivos, Pai, seremos transformados. Se não, já tivermos morrido, seremos ressuscitados e transformados para encontrar o Senhor nos ares. Pai, muito obrigado pela bendita esperança. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional.